Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje como estudo, nós trataremos e abordaremos a respeito da narrativa de mistério, que é bem parecida com a narrativa policial. Bem parecida não, né? São iguais. Só que agora nós veremos de que forma é que acontece todo esse mistério, tá? Para quem quiser acompanhar, nós estamos no módulo 13, tá? E aí abre a sua apostila, veja e explore totalmente o módulo 13, ok? Então vamos lá. O mistério de um crime a ser desvendado é um dos modelos mais bem-sucedidos de enigma. Então observem que eu já comentei isso lá na narrativa policial e o mistério ele faz parte, tá? Por que que recebe nomes diferentes? Porque muitas vezes o mistério ele não tem um assassinato embutido por trás. Ele pode ter simplesmente ali um mistério que será desvendado, mas não obrigatoriamente a morte de alguém, tá? E aí nós temos o enigma, claro, porque quando se trata de mistério, logicamente nós temos uma ligação fortíssima com o enigma, ok? Inicialmente, esse estudo sobre narrativas de mistério estão ligadas a jornais e revistas, porque foram meios que inspiraram muitas histórias misteriosas, pois sempre traziam relatos de crimes, muitas vezes inexplicáveis, que ficavam sem solução, o que aguçava a curiosidade de todos. Então foi a partir dos jornais, das revistas, que nós conhecemos a narrativa de mistério. Claro que no início elas não recebiam esse nome, tá? Foi depois de um estudo de uma organização que ela ficou conhecida popularmente como narrativa de mistério. Até porque o que se veiculava e o que se veicula nos jornais e revistas são fatos, são notícias verídicas, ok? E dentro da narrativa de mistério, nós vamos ter um pouco de ficção, certo? Muitos estudiosos da literatura consideraram que a primeira narrativa policial ou de enigma escrita foi Os Crimes da Rua Morgue, de 1841, de autoria do grande escritor americano Edgar, tá? Chamado por muitos de o pai do romance policial, que é uma outra denominação da narrativa policial, tá? Lembre-se que existem vários tipos de narrativas. Cabe a você encaixá-la no padrão correto pelo qual ela foi escrita, ok? Ao caracterizarmos a narrativa de enigma ou mistério, recebe dois nomes, partirmos do princípio de que há, é óbvio, um enigma a ser resolvido. Às vezes, um crime não resolvido ou um mistério a ser esclarecido. Então, olha só por que a narrativa de mistério tem essas duas roupagens. Pode ser um crime ou pode ser simplesmente um mistério. E para haver o mistério não precisa obrigatoriamente de um crime. Pode ser algo que tenha acontecido que ficou aí sem o esclarecimento possível, certo? Há uma vítima, alguém que solicita investigação, alguém que se propõe a investigar, suspeito ou suspeitos, depende da amplitude da narrativa, e um culpado, que será desmascarado. O leitor tenta resolver o caso, assumindo assim a ótica do detetive, tá? Você faz as interferências realizando a leitura, tá? Então, essas interferências serão realizadas, serão feitas a partir do momento que você começa a fazer toda a análise da escrita da narrativa, procurando quem é o culpado, quais são as pistas verdadeiras, quais são as pistas falsas, quem são os suspeitos, quem realmente está envolvido ali de fato em todo o planejamento da narrativa e do crime. O autor vai espalhando pistas, algumas falsas e outras verdadeiras, ao longo da história, sendo que as possibilidades menos prováveis vão sendo descartadas.
elas vão sendo descartadas à medida em que você está assistindo ou lendo, certo? E aí você vai fazendo os encaixes de raciocínios aí durante a leitura. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Desta narrativa, e aí após a finalização, após a leitura, nós justificaremos o porquê que ela é uma narrativa de mistério, certo? Para quem aí é novinho não vai lembrar, mas nós tínhamos, tá? Vamos dizer assim, essa narrativa de mistério em programas que eram contados. Vinham pessoas, tinham reportagens sobre situações inusitadas e que causavam mistério. E aí contava-se toda uma história por trás e muitas delas viraram lendas, tá? Hoje popularmente conhecido para nós como lendas. Algumas mirabolantes aí que causam muito medo, mas que traziam para nós um mistério e no final nós sabíamos o porquê aquilo acontecia, tá? Muitos também traziam para os programas isso para chamar a atenção e prender quem estava assistindo, porque começava a se ouvir aquelas histórias e a partir disso queria ficar ali até o final, para saber o que de fato aconteceu, quem foi. E um dos critérios que nós podemos evidenciar na narrativa de mistério é o filme Scooby-Doo. Nós temos ali por trás um mistério, quem é que fica assustando as pessoas, se vestindo de fantasma. E muitos de vocês aí de casa conhecem, tá? Toda essa narrativa que acontece dentro do Scooby-Doo, certo? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Eu vou realizar a leitura, acompanhem aí de casa. E no final nós faremos a justificativa. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele, atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém, o silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta. Certificou-se de que não havia ninguém, de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara,
assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher: Julieta, ó Julieta, consegui. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. Será o que é? Olha que mistério. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Gerou mistério em vocês, suspense? Pois bem, olha só como foi o final da narrativa. Ele simplesmente comprou um pacote de feijão. Surgiu todo o suspense, todo o mistério, tínhamos as personagens e, de fato, se vocês observarem, não aconteceu crime algum. Simplesmente nós tínhamos um mistério a desvendar, que também é possível dentro da narrativa de mistério, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. E até a próxima. Não esqueça do quilo de feijão.